E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro amanheceu em polvorosa com uma notícia que promete abalar as estruturas do esporte nacional. O grupo Qatar Sports Investments, QSI, controlador do Paris Saint-Germain, iniciou conversas para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Fluminense Futebol Clube. A informação caiu como uma bomba no cenário esportivo, despertando reações diversas entre torcedores, dirigentes e analistas. O CEO do QSI, conhecido por sua paixão pelo futebol e por investimentos estratégicos, expressou profunda admiração pelo clube carioca, destacando sua rica história e a paixão de sua torcida. O Fluminense vive um momento de destaque nas competições em 2025. No Campeonato Brasileiro, ocupa a quinta posição, demonstrando consistência e competitividade. Na Copa do Brasil, avançou para as oitavas de final, onde enfrentará o Internacional. Além disso, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, após uma campanha sólida na fase de grupos. Esses resultados refletem o trabalho do técnico Renato Gaúcho, que tem conseguido extrair o melhor do elenco tricolor. A possível aquisição pelo QSI traz à tona discussões sobre os impactos de investimentos estrangeiros no futebol brasileiro. Com um histórico de transformar clubes em potências globais, como ocorreu com o PSG, o grupo qatari poderia injetar recursos significativos no Fluminense, permitindo contratações de peso e melhorias na infraestrutura. Essa perspectiva anima parte da torcida, que sonha com títulos e reconhecimento internacional. No entanto, há quem veja com cautela essa movimentação. A entrada de capital estrangeiro pode trazer mudanças na identidade do clube e na forma como é gerido. A tradição e os valores do Fluminense são aspectos valorizados por seus torcedores, que temem que uma gestão externa possa descaracterizar o clube. Além disso, a SAF ainda é um modelo recente no Brasil, e seus efeitos a longo prazo são incertos. O interesse do QSI no Fluminense também levanta questões sobre a valorização do futebol sul-americano no cenário global. A América do Sul sempre foi um celeiro de talentos, e investimentos como esse podem representar uma nova era de protagonismo para os clubes do continente. Com recursos adequados, é possível reter jogadores por mais tempo e competir de igual para igual com equipes europeias. Para o Fluminense, a chegada de um investidor como o QSI poderia significar a realização de projetos ambiciosos. A construção de um centro de treinamento moderno, a modernização do estádio e a implementação de programas de base mais robustos são algumas das possibilidades. Além disso, o clube poderia se tornar um destino atrativo para jogadores de alto nível, elevando seu patamar competitivo. No entanto, é fundamental que qualquer negociação seja conduzida com transparência e responsabilidade. A diretoria do Fluminense precisa garantir que os interesses do clube e de sua torcida sejam preservados. A história e a identidade tricolor devem ser respeitadas, mesmo diante de mudanças estruturais significativas. O cenário atual do futebol brasileiro mostra que investimentos estrangeiros podem trazer benefícios, mas também desafios. Clubes como o Red Bull Bragantino têm mostrado que é possível combinar tradição e modernidade, mantendo a essência do clube enquanto se adaptam às exigências do futebol contemporâneo. O Fluminense pode seguir esse caminho, desde que haja um equilíbrio entre inovação e respeito à sua história. A torcida tricolor, conhecida por sua paixão e fidelidade, observa atentamente os desdobramentos dessa possível aquisição. Enquanto alguns sonham com uma era de conquistas e glórias, outros mantêm os pés no chão, conscientes dos riscos envolvidos. O futuro do Fluminense está em jogo, e as decisões tomadas agora terão reflexos duradouros. O futebol brasileiro está em constante transformação, e a entrada de investidores estrangeiros é uma realidade cada vez mais presente. O Fluminense, com sua rica história e potencial, pode se tornar um exemplo de como tradição e modernidade podem coexistir. Cabe à diretoria tricolor conduzir esse processo com sabedoria, garantindo que o clube continue a ser motivo de orgulho para seus torcedores. Enquanto as negociações seguem, o Fluminense continua sua trajetória nas competições de 2025, buscando resultados expressivos e mantendo viva a esperança de dias ainda melhores.
A possível parceria com o QSI é um capítulo importante dessa história, que está sendo escrita com paixão, estratégia e, acima de tudo, amor pelo futebol. A expectativa é grande, e o desfecho dessa negociação poderá redefinir os rumos do Fluminense. Se concretizada, a parceria com o QSI poderá colocar o clube em um novo patamar, tanto no cenário nacional quanto internacional. A torcida aguarda ansiosa, na esperança de que o futuro traga conquistas e alegrias para o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense tem uma história centenária, marcada por títulos, ídolos e uma torcida apaixonada. A possível aquisição pelo QSI representa uma oportunidade de escrever novos capítulos dessa trajetória, com ambição e profissionalismo. O desafio é grande, mas o potencial é ainda maior. O futebol é feito de sonhos, e o Fluminense está diante de um momento que pode transformar esses sonhos em realidade. Com planejamento, investimento e respeito à sua essência, o clube pode alcançar voos mais altos e consolidar-se como uma potência do futebol mundial. A torcida tricolor, como sempre, estará ao lado do clube, apoiando e vibrando a cada conquista. O Fluminense é mais que um time, é uma paixão que atravessa gerações. E agora, mais do que nunca, essa paixão pode ser a força motriz para um futuro brilhante. O mundo do futebol observa atentamente os próximos passos do Fluminense. A possível parceria com o QSI é um sinal de que o clube está pronto para novos desafios e conquistas. O futuro é promissor, e a torcida tricolor tem motivos de sobra para sonhar alto. O possível acordo entre o Fluminense e o grupo Qatar Sports Investments vai muito além de cifras e contratos. Ele representa uma mudança profunda na estrutura do clube, que passaria a operar sob a lógica de uma SAF internacionalizada, com metas claras de rentabilidade e vitórias esportivas. A gestão de Renato Gaúcho, por sua vez, ganharia reforços robustos, o que poderia transformar o elenco em um dos mais temidos do continente sul-americano. O modelo adotado pelo PSG sob o comando do QSI é baseado em estratégias de marketing global, contratações midiáticas e infraestrutura de ponta. Caso o Fluminense seja incorporado a esse ecossistema, o clube carioca poderá se tornar uma plataforma de projeção de talentos para o futebol europeu, especialmente com foco no mercado francófono e árabe. Isso abriria portas para intercâmbio técnico, jogos internacionais e até amistosos contra gigantes da Europa. Com jogadores como André, Marcelo, Ganso e Cano sendo constantemente assediados por clubes do exterior, um aporte financeiro dessa magnitude pode significar não apenas a permanência dessas estrelas, mas também a chegada de nomes de peso. O Flu teria condições de fazer frente aos elencos milionários de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, entrando definitivamente no grupo dos gigantes com estrutura internacional. Além disso, o investimento no futebol de base ganharia outra proporção. Xerém, tradicional formador de craques, poderia se tornar um dos centros de excelência mais modernos da América Latina, recebendo novas tecnologias de captação, análise de desempenho e medicina esportiva. Isso garantiria ao clube um ciclo sustentável de revelações e vendas estratégicas ao exterior. Outro ponto que chama atenção é a modernização da marca Fluminense. Com o QSI por trás, o clube poderia reformular seu marketing, expandir seu alcance digital e atrair patrocinadores internacionais, como já acontece com o PSG. Camisas licenciadas, presença em redes sociais globais e até documentários em plataformas de streaming são possibilidades reais. Enquanto isso, no campo esportivo, o desempenho em 2025 ainda é animador. No Brasileirão, o tricolor das Laranjeiras briga pelo G4, demonstrando um futebol ofensivo e organizado. Renato Gaúcho, com sua personalidade forte e conhecimento tático, tem sido peça-chave nessa engrenagem. Mesmo com limitações orçamentárias, tem conseguido tirar o máximo de um elenco competitivo. Na Copa do Brasil, o duelo contra o Internacional promete ser um dos mais aguardados das oitavas de final. A expectativa da torcida é que a equipe avance e reencontre o caminho de conquistas em território nacional, algo que seria ainda mais viável com a chegada de reforços oriundos de um projeto milionário. Na Sul-Americana, o Fluminense superou adversários difíceis na fase de grupos e agora figura entre os candidatos ao título. A competição, inclusive, pode ser o palco ideal para apresentar o novo Fluminense ao continente.
Um time estruturado, ambicioso e respaldado por um dos maiores fundos de investimento do futebol mundial. Apesar do entusiasmo, ainda restam algumas dúvidas sobre os detalhes do acordo. Quanto do controle será entregue ao grupo catarí? Como ficará o papel do Conselho Deliberativo do clube? Haverá garantia de participação da torcida em decisões estratégicas? Esses são pontos que a diretoria atual precisará esclarecer à nação tricolor. A resposta da torcida tem sido mista, enquanto muitos comemoram a possível chegada de recursos inéditos e o fim de anos de aperto financeiro, outros temem pela descaracterização do clube. Um dos principais receios está na mudança da sede ou das cores, ou até na alteração de símbolos históricos. Ainda assim, a maioria entende que o futebol moderno exige profissionalização. A entrada do QSI pode ser o combustível que faltava para o Fluminense retomar sua grandeza de forma definitiva. O clube, que já foi campeão de quase tudo, poderia voltar a figurar entre os maiores do planeta, agora com estrutura, planejamento e uma gestão empresarial robusta. O caso do PSG é visto por muitos como um modelo de sucesso, mas também um alerta. Apesar dos títulos nacionais e do elenco estrelado, o clube francês ainda não conquistou a tão sonhada Liga dos Campeões. Isso mostra que dinheiro não basta, é preciso ter projeto, coerência e paciência. É nesse contexto que o Fluminense se insere, entre o desejo de grandeza e o desafio de manter sua alma. O torcedor espera que, seja qual for o caminho escolhido, o clube não perca sua essência. Afinal, o que move o futebol não são apenas investimentos, mas a paixão que pulsa nas arquibancadas e nos corações tricolores. Se a negociação for selada ainda este ano, o Fluminense poderá anunciar novidades já na janela de transferências do meio de temporada. Nomes de impacto estão sendo especulados nos bastidores, com chances reais de movimentar o mercado e aumentar ainda mais a expectativa da torcida. O que se desenha é uma nova era para o tricolor das Laranjeiras. Uma era de ousadia, ambição e reconstrução. Uma era onde a palavra limite deixará de existir. O Fluminense pode estar prestes a entrar para um seleto grupo de clubes globais. E o mundo do futebol está assistindo de camarote. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com as tratativas ganhando força nos bastidores, a diretoria do Fluminense já se prepara para uma possível reestruturação completa. Conselheiros, executivos e o próprio Renato Gaúcho vêm mantendo conversas constantes com representantes do QSI, alinhando expectativas e discutindo os primeiros passos de uma transição que pode ser histórica. A SAF tricolor deixaria de ser uma promessa e passaria a ser um projeto de vanguarda, com projeção global. O CEO do grupo catarí, admirador declarado da tradição do Clube das Laranjeiras, deixou claro que seu interesse vai além de números. Ele vê no Fluminense um símbolo do futebol brasileiro, uma marca com enorme potencial internacional e um pilar cultural do Rio de Janeiro. Essa identificação com a história do clube pode ser crucial para garantir que a eventual aquisição respeite as raízes tricolores e preserve sua essência centenária. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com os olhos vidrados nas redes sociais e programas esportivos. A ansiedade cresce a cada novo indício, a cada reunião divulgada, a cada silêncio suspeito da diretoria. As arquibancadas do Maracanã se enchem não apenas de paixão, mas de expectativa. Porque não se trata apenas de vender uma SAF, trata-se de mudar o patamar de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Em um cenário de consolidação da SAF no país, o Fluminense pode se tornar um dos pioneiros de um novo modelo de sucesso. Com investimentos estratégicos, modernização e uma base sólida de valores, o clube teria todas as ferramentas para disputar títulos importantes, reter talentos e escrever novos capítulos de glória. Mais do que nunca, o futuro parece promissor, desde que seja construído com responsabilidade e visão. O relógio corre. Enquanto as negociações se intensificam, o Fluminense segue em campo, honrando suas tradições e mirando alto. Talvez, dentro de alguns meses, o torcedor possa olhar para trás e reconhecer este momento como divisor de águas. O ponto de partida para uma era vitoriosa, ousada e global.
Uma era em que o tricolor não apenas participa das grandes histórias do futebol, mas as protagoniza. Porque o Fluminense não nasceu para ser coadjuvante. Ele nasceu para fazer história. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.